A leitura dessa manhã, Atos, capítulo número 16, versículos 27 até 34. O texto é quando o Senhor Deus, Ele deu o terremoto e abriu toda a prisão, cárcere onde Paulo e Silas estavam presos, e a conversão do carcereiro de Filipos, da cidade de Filipos. Atos 16, 27 até 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, e todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos agora para o texto da doutrina da palavra do Senhor que nós confessamos em nosso catecismo de Heidelberg, domingo 25. Domingo 25, leiamos pergunta e resposta 65 até a pergunta e resposta número 68. Visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem esta fé? Vem do Espírito Santo, que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. O que são os sacramentos? São santos sinais de seus, que Deus instituiu para que, pelo seu uso, nos faz compreender melhor e garantir-nos a promessa do Evangelho. Essa promessa é que Deus nos concede o perdão dos pecados e a vida eterna, graça, por causa do único sacrifício consumado por Cristo na cruz. Tem ambos, a palavra e os sacramentos, a finalidade de apontar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como o único fundamento de nossa salvação? Sim, pois o Espírito Santo ensina-nos no Evangelho, confirma-nos pelos sacramentos que a nossa plena salvação está fundamentada no único sacrifício de Cristo efetuado por nós na cruz. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? 2, o santo batismo e a santa ceia. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor 25 é o início de uma parte do catecismo que nos ensinará sobre os meios de graça. E essa parte, ela inclui do dia do Senhor, o domingo 25, até o domingo 30 de nosso catecismo. Então as pregações que se seguirão dentro desse contexto. Nós trabalharemos
dentro do contexto dos meios de graça e especialmente falando dos sacramentos. Agora a pergunta: o que são meios de graça? Nós devemos pensar na nossa vida terrena. Assim como Deus ele usa meios para nos dar a vida terrena e sustentar essa vida, da mesma forma, na vida espiritual, Deus ele usa meios para nos sustentar na salvação. Da mesma forma que Deus ele usou, por exemplo, os nossos pais para nos dar e nos trazer a vida, da mesma forma que Deus ele usa os alimentos e outras bênçãos que nós temos nessa vida terrena para nos manter vivos, da mesma forma, na vida espiritual, o nosso Pai Celestial, Ele nos mantém vivos usando meios de graças, ou de graça, perdão. Assim, podemos entender que meios de graça são instrumentos que Deus usa para dar e sustentar a nossa salvação. Meios de graça são instrumentos que Deus usa para nos dar e nos sustentar em nossa salvação. E o catecismo, que nós acabamos de ler, ele nos chama a atenção para dois dos meios de graça: a pregação da palavra e os sacramentos. Para a nossa instrução, meus amados irmãos, para que nós possamos entender e compreender as riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus, Deus ele nos chama nesta manhã para nos dar a seguinte mensagem. A mensagem é: o Senhor Deus soberano, Ele usa os meios de graça e se revela como o autor e sustentador da nossa salvação. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. Deus soberano usa os meios de graça e assim se revela como o autor e o sustentador de nossa salvação. Nós veremos três pontos. Primeiro ponto, ele nos regenera. Em segundo lugar, ele nos dá a fé. E em terceiro lugar, ele nos sustenta a fé. Quando nós lemos o Evangelho, nós entendemos que o Evangelho ele liga salvação à fé. Se você prestou bem atenção lá em Atos capítulo 16, versículo 31, o texto ele nos diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Isso está escrito lá no versículo 31. Agora nós temos uma pergunta a fazer: de onde vem a verdadeira fé pela qual nós somos salvos? O Evangelho, meus irmãos, diz que a fé é um dom gracioso de Deus. Efésios, se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, o Espírito Santo ele diz o seguinte para nós, igreja: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, olhando o texto da palavra, nós podemos ver que toda a salvação, incluindo a fé, é um presente gracioso de Deus. Está escrito em outra parte da Escritura, Filipenses capítulo 1, versículo 29, e eu recomendo aos irmãos que estão aprendendo mais da doutrina da soberana graça de Deus, que anotem esses textos para você poder alimentar a sua fé e dar razão à sua fé àqueles que estão questionando você. Filipenses capítulo 1 e 29, o texto da palavra de Deus diz: porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e notem, e não somente de crerdes nele. Percebam que o Evangelho ele diz que o sofrer por Cristo é um presente de Deus. Embora que os crentes hoje não queiram sofrer,
O texto diz que o crer em Jesus Cristo é também um presente gracioso de Deus. A conclusão simples e lógica da leitura da palavra é que para ser salvo tenho que ter fé. Só tive fé porque Deus concedeu fé a mim. É prático, é simples. Para ser salvo, tenho que ter fé. Só tive fé porque Deus concedeu fé a mim. Agora, um outro detalhe. Esse detalhe tem a ver com a regeneração. Tem a ver com aquilo que a Bíblia fala de novo nascimento. Aquilo que a Bíblia fala sobre o nascer do alto. Essa regeneração, ou novo nascimento, ou nascer do alto, precede a fé. Significa que vem antes da fé. A fé já é o dom de Deus, como nós já podemos ver. Mas antes de Deus nos entregar a fé, se nós vamos colocar a obra da salvação em uma divisão cronológica de tempo, então nós devemos entender que antes de eu ter fé, Deus me fez nascer de novo primeiro. Está escrito, abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo de número 12. João capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João. A palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, ou seja, Cristo Jesus, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13: os quais, estes que creram no nome do Senhor Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, ou seja, da vontade de Deus. O texto aqui nos mostra que só é filho de Deus, adotivo de Deus, quem recebe Jesus pela fé. Agora, notem, quem tem fé salvadora é somente, unicamente, exclusivamente quem foi nascido pela vontade de Deus. É isso que diz o versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Eu acho que na sua Bíblia está assim. O Espírito Santo revelou isso a João. Então significa dizer que quem tem fé salvadora, aquela que nos liga a Jesus, aquela que é dom de Deus, só quem foi nascido pela vontade de Deus, ou seja, só quem foi regenerado, nascido de novo, regenerado pela vontade do Espírito de Deus. Lembre-se do que Deus falou para aquele grande mestre da lei chamado Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Se você abrir sua Bíblia nessa parte da Escritura, João capítulo 3, versículo 3, 5 e 6, você vai ver o que Jesus disse àquele fariseu, mestre da lei, chamado Nicodemos. Jesus disse o seguinte: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele prossegue no versículo 5:
não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, ou seja, do homem, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Podemos ver aqui, irmãos e irmãs, grandes e pequenos, novos e velhos. Esse novo nascimento, que nós podemos entender como regeneração, é uma obra sobrenatural de Deus. Se é sobrenatural, não pode ser natural. Está acima da minha natureza humana. É uma obra sobrenatural de Deus. E só de Deus. Isso é a grande distinção entre a religião de Deus, o cristianismo e as demais religiões do mundo que são falsas e seitas. Só o cristianismo diz que a nossa salvação é obra exclusiva de Deus. As outras doutrinas humanas e demônios vão dizer: não, mas o homem pode dar algum jeitinho para nascer. Além de ser antibíblico, isso é irracional, se nós entendemos pela Escritura. Que é irracional? Porque é tão irracional como dizer que os nossos filhos foram eles que, antes de existir, disseram: agora eu quero nascer. E a gente sabe bem que não é assim, né, papai? A gente sabe muito bem que foi Deus, claro, que usando, mas humanamente falando, por acidente ou por planejamento, os nossos filhos, ou por naturalidade, né? Vamos usar esse terceiro, os nossos filhos, eles nasceram pela coabitação de papai e de mamãe, e assim vieram as nossas crianças. Da mesma forma, foge da capacidade do salvo, do pecador salvo, essa ação de se fazer nascer. Então, a regeneração, pela Escritura, é uma obra exclusiva de Deus. Isso faz a distinção entre aquelas igrejas de Cristo e as falsas igrejas e as seitas que enchem esse mundo e as religiões falsas também. Só Deus nos faz nascer de novo. Só Deus nos regenera. E só depois dessa obra poderosa, maravilhosa, misteriosa de Deus, é que a nossa vontade, que antes era morta, que antes era escrava do pecado de Satanás, que antes era inimiga de Deus, só depois dessa regeneração que essa vontade nova, ela passa a reagir para Deus. É só depois dessa operação, regeneração, dessa obra de Deus, que a nossa vontade pode reagir para Deus e nós podemos abraçar a Cristo e nos apropriar de todas as maravilhosas promessas do Evangelho. Só depois dessa poderosa operação, somente. Essas são as partes secretas que o texto de Atos, capítulo 16, versículo 31, não nos revela. Vamos lá para Atos, capítulo 3, versículo 31, para que vocês lembrem da passagem. Porque nós não podemos isolar textos das Escrituras, mas nós devemos entender cada texto da Escritura dentro do contexto de toda a Escritura. A Escritura, ela não se contradiz, ela mesma se auto-explica. Isso é um princípio básico para nós entendermos a Escritura. Ela é auto-explicativa. Então veja o texto, versículo de número 31. Responderam-lhe, ou seja, Paulo e Silas, a pergunta dele. Ele perguntou: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E eles responderam ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Aqui só está sendo apresentado, meus amados irmãos,
chamado que o Espírito Santo ele faz ao pecador mediante a pregação da palavra. Aqui só tem esse chamado. Quando os pregadores, seja pelo púlpito, seja pelo contato pessoal, diz ao pecador: creia no Senhor Jesus. Isso é o chamado externo que o Espírito usa para fazer aquela vocação irresistível, interna, e assim os eleitos atenderem ao chamado da salvação. E o texto fala só do chamado externo, não daquela obra secreta que Deus processou até aquele ponto. E o texto nos mostra que o carcereiro creu e, consequentemente, foi batizado após isto. Porém, vendo outras partes da Escritura, nós aprendemos, como eu já falei, que o pecador ele só aceitará o chamado de Deus se o Espírito de Deus ele agir primeiro. E por isso o carcereiro creu, pois a ele Deus, o Espírito Santo, concedeu fé em Cristo. Ele só aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador do pecador que está perdido depois dessa obra soberana do Espírito. E por isso ele foi regenerado. Assim nós podemos ver que para isso ele foi regenerado e conseguiu atender a pregação do apóstolo. Agora, nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos o seguinte: que essa operação secreta e maravilhosa o Espírito faz usando a pregação da palavra. Veja o texto, versículo de número 32. Ele está seguindo, claro, a consequência. Os apóstolos já falaram a palavra para ele e disse: creia. E depois o texto diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Eles pregaram a palavra. Com exceção das nossas crianças, por causa da aliança de Deus. Não porque elas são puras em si. As nossas crianças que são retiradas de nós no ventre das mães ou na fase pequena delas, com exceção dessa situação, modo ordinário de Deus operar a regeneração é por meio da pregação da palavra. Pregação. E assim podemos pressupor pelo contexto, pela consequência do batismo, que o carcereiro creu, recebe a promessa de salvação, é salvo, ele é batizado, e não somente ele é batizado, mas todos os seus são batizados, ou seja, dentro da aliança e do conceito da aliança, e que o Novo Testamento não anulou, é como no Antigo Testamento. Uma vez os cabeças da casa recebendo a fé, todos aqueles que estão debaixo do seu teto, debaixo da sua responsabilidade, eles eram também batizados. Por isso nós batizamos até as nossas crianças, seguindo esse princípio bíblico. E não só esse princípio bíblico, mas que nós sabemos bem que o batismo é a circuncisão de Cristo. E aí batizamos nossas crianças. Mas, meus amados irmãos, não é esse o foco da nossa atenção nesse momento, falar sobre batismo infantil ou de outras doutrinas, mas o foco da nossa atenção é nós vermos que Deus ele não só usou a pregação da palavra, mas Deus ele também usou os sacramentos para selar, sinalizar e selar essa obra dele na vida do carcereiro. Nós sabemos que o carcereiro ele foi batizado.
versículo de número 33, a palavra de Deus diz: naquela mesma hora da noite, dando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Pregação do sacramento. Quando o texto nos mostra isso, nós vemos que o carcereiro, ele teve a fé dele, ou seja, a crença dele, reforçada com o sinal e selo do batismo. Ele e seus familiares receberam um sacramento que sinaliza, ou seja, torna visível, e sela, ou seja, confirma a nossa entrada na aliança da graça de Deus, e que torna visível e sela também a promessa de salvação só em Cristo Jesus. E aqui nós vemos o testemunho do Evangelho, como Deus ele salvou o carcereiro e como ele fortaleceu a fé dele em Cristo Jesus. O texto não fala da ceia, mas nós sabemos, pelo Evangelho, que Jesus Cristo, na noite da traição, ele deu a ceia aos seus discípulos, e junto com a palavra e a promessa que ele deu naquela noite, ele dando a ceia, ele estava assim sinalizando e confirmando, através do pão e do vinho da ceia, a promessa de salvação dele. A promessa que ele estava dando o seu corpo e derramando o seu sangue em favor dos discípulos dele. Então, nós podemos entender pelo conhecimento da Escritura, pela leitura do Evangelho, que no processo da salvação, Deus ele usa meios, pregação da palavra, sacramentos, e quando nós recebemos esses meios, Deus assim está se revelando a nós como o autor e como o sustentador de nossa salvação. Nós aprendemos isso da Escritura. Agora, se nós precisamos e necessitamos aprender mais sobre os dois sacramentos, ou seja, os meios de graça dados pelo Senhor, nós temos o ensino da palavra em nosso catecismo. Domingo 25. E nós podemos abrir a Escritura no domingo 25. E entendamos que a nossa atenção ela vai ser chamada para o sacramento. Claro que não somos sacramentalistas, ou seja, não colocamos o sacramento acima da palavra, não é isso. Porque é a palavra que dá sentido, a pregação fiel que dá sentido ao sacramento. A pregação fiel, ela está acima desse sentido. Sacramento sem palavra, mas Deus opera as duas coisas juntas, palavra e sacramento. Mas o nosso catecismo quer tirar todas as superstições que foram acrescidas às doutrinas dos sacramentos, isso por Roma, isso pelos luteranos, isso pelos anabatistas que operavam naquela época, quando o catecismo foi escrito. Então, por isso que o nosso catecismo, ele vai falar da palavra, sim. Nós podemos ver na primeira pergunta e resposta, ele vai dizer que o Espírito opera ou produz fé em nosso coração pela pregação, mas note que logo ele vai falar muito dos sacramentos. Por quê? Porque ele quer nos instruir sobre esse santo meio de graça que Deus usa para fortalecer a nossa fé, tirando toda heresia, toda superstição, todo acréscimo que esses movimentos religiosos da época e que ainda estão hoje operam. Então percebam, esse é o motivo porque é dada muita atenção aos sacramentos. Agora notem o ensino bíblico de confessão. Na pergunta e resposta, mais especificamente falando, na resposta 66, temos a explicação sobre o que são os sacramentos. O texto nos diz que eles são
santos sinais e selos visíveis. Ainda na mesma resposta, nós temos a fonte dos sacramentos. De onde vieram os sacramentos? O texto nos diz que Deus instituiu. Resposta número 66. Na mesma resposta, nós temos o ensino sobre a função didática dos sacramentos. Deus que instituiu, Ele usa os sacramentos para nos ensinar. Veja que diz o texto, Deus instituiu para que, pelo seu uso, nos fazer compreender melhor. O quê? A promessa do Evangelho. Temos o ensino que os sacramentos, eles são os meios de graça para fortalecer a fé em Cristo. O texto nos diz que Deus instituiu para que, pelo uso deles, nos, pula essa parte, fazer compreender melhor e veja, e garantir-nos a promessa do Evangelho. E nós temos a definição da promessa que nos é ensinada e é garantida no Evangelho. Que promessa é essa? O texto nos fala, essa promessa é que Deus nos concede o perdão dos pecados e a vida eterna de graça, por causa do único sacrifício consumado por Cristo na cruz. Isso, todo o ensino que temos nessa resposta do catecismo. Agora, na resposta 67, sobre o alvo dos meios de graça, ou seja, palavra e sacramento, ambos eles apontam, ambos eles direcionam a nossa fé só para o único fundamento de nossa salvação. Veja a resposta 67, o texto nos diz: sim, sim, por quê? Porque ele perguntou na pergunta do catecismo, tem ambos, a palavra e os sacramentos, a finalidade de apontar nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como o único fundamento de nossa salvação? A resposta é sim, pois o Espírito Santo ensina-nos no Evangelho e confirma-nos pelos sacramentos que a nossa plena salvação está fundamentada no único sacrifício de Cristo efetuado por nós na cruz. É muito importante essas palavras único e fundamentado. Por quê? Porque o homem tem a tendência natural de querer a glória da salvação. O homem tem a tendência natural de inventar coisas que irão auxiliar Deus a nos salvar. E nessa época, como hoje, os cristãos tinham sido arrastados para as heresias católicas romanas, para a salvação pelas obras, para a salvação por meio da luz interior. E os sacramentos não apontam para nenhuma outra direção, a não ser para Cristo, fundamento Cristo, o sacrifício único de Cristo. Notem nas formas de batismo e nas formas da Santa Ceia, as que nós iremos ler hoje à noite. Só Cristo, só Cristo, só Cristo, fundamento da salvação, único. E a pergunta e resposta 68, ela nos serve como uma introdução para as demais outras partes do catecismo e define quantos sacramentos Jesus ele instituiu na nova aliança. Quantos? Não 7, mas apenas 2. Quais eles? Santa Ceia e batismo. Somente, não 7, só 2. Santa Ceia e batismo. Então, meus amados irmãos,
Aqui no Catecismo nós temos essa doutrina completa sobre os meios de graça. Claro, completa no sentido de tendo aqueles princípios básicos e os ensinos básicos para que nós, como crentes, possamos compreender melhor como Deus, Ele é o único autor e o único sustentador da salvação dos eleitos dele em Cristo Jesus. Eu digo, se um crente quer ser um doutor em teologia, ele leia os símbolos de fé, especialmente leia o catecismo. Veja as bases bíblicas, medite naquilo. Eu garanto a você que um crente, por mais simples que seja, que se esforça para aprender o catecismo, ele vai saber muito mais teologia do que os papas e do que muitos pastores de nosso dia. Eu digo a você, porque é o puro, simples e explicável ensino da Sagrada Escritura. Quando nós estudamos a doutrina à luz da palavra, a doutrina da palavra à luz da própria palavra, nós podemos sentir tanto consolo, nós podemos entender como nós, pecadores miseráveis, mortos em delitos e pecados, chegamos até o Senhor Jesus. Nós poderemos compreender melhor como Deus ele fez você e eu, nós que não queríamos papo com Ele, muitas vezes éramos blasfemos, blasfemávamos contra Deus, seja por palavras, ou seja por nossa conduta de vida, de uma hora a outra, por meio do contato com o Evangelho, parece que o mundo mudou, parece que eram os nossos olhos que estavam fechados para entendermos a graça soberana de Deus, se abriram. E a gente passa a pensar, mas como? Nunca entendi isso. Estava na minha frente, eu lendo a Escritura, eu nunca entendi. Quando nós entendemos essa obra de Deus usando meios de graça, usando a pregação, usando os sacramentos, aí eu digo, louvado somente seja Jesus. Quando eu entendo essa doutrina, eu posso entender como, em meio às minhas muitas fraquezas que ainda me restam contra a vontade de Deus, em meio aos meus muitos pecados, como Deus tem me sustentado na salvação. E aí, é só glória a Deus, é só louvor ao Senhor, é só o desejo de querer servir de graça e em gratidão. Eu acho que dá para você compreender melhor essas verdades. Eu acho que dá para você compreender melhor como Deus agiu na conversão daquele carcereiro e na sua e na minha conversão. Deus usando meios de graça para nos salvar em Cristo. Deus usando a pregação do Evangelho, e os sacramentos, o Santo Batismo e a Santa Ceia do Filho dele, para nos manter vivos e fortalecer a nossa fé. Isso aconteceu com ele, o carcereiro. Isso acontece conosco e isso acontece na vida de cada eleito de Deus. Agora, concluindo, meus irmãos, você percebe como o nosso Pai é gracioso e cuidadoso para com os filhos dele. Tem um irmão na congregação que ora e me chama muita atenção. A oração dele diz assim: Senhor, sabemos que tu és um Deus, um Pai carinhoso. Não vou dizer o nome do meu irmão, mas isso me chama muita atenção. De fato, ele é um Pai carinhoso. Deus é carinhoso.
Deus é cuidadoso. Ele cuida de nós com afeto. O Senhor, Ele não é um pai que coloca os filhos dele no mundo e os deixa por conta deles mesmos. A doutrina que nós acabamos de ouvir, ela é muito consoladora, porque nós compreendemos e aceitamos pela palavra de Deus que, pela pregação e pelo uso dos sacramentos, o Senhor Deus, Ele nos deu a vida, Ele nos regenerou em Cristo. O Senhor Deus nos deu a fé em Jesus. O Senhor Deus, Ele nos sustenta todos os momentos nessa fé e nessa salvação. O Senhor verdadeiramente assim nos consola e nos firma a olharmos só para Ele, só para Cristo e glorificá-lo. E confiar que aquele que começou a boa obra é aquele que continuará essa boa obra em nós até o dia de Cristo Jesus. Ele é um autor que não deixa a sua obra inacabada. Ele vai acabar aquilo que Ele começou. Nesse processo Ele está usando palavras e sacramentos. Nos consola. Agora, meus amados, essa doutrina também nos faz compreender, entender a nossa responsabilidade de usar os meios de graça para que a nossa fé seja fortalecida e para que nós possamos crescer na salvação. Perceba se você notou essa verdade, esse chamado à responsabilidade nas partes do catecismo que nós lemos. Note que na resposta 65 nós aprendemos que o Espírito Santo, ele produziu a fé verdadeira em nossos corações, mas, notem, veja, são santos sinais e sacramentos, 65. A fé ela vem do Espírito. O texto nos diz que ela opera em nossos corações pela pregação da palavra. Agora note, e o Espírito fortalece pelo uso dos sacramentos. Está vendo a palavra uso, pelo uso? Agora veja na resposta 66, novamente, o chamado à nossa responsabilidade embutido na doutrina. Deus instituiu, o texto nos diz, Deus instituiu para que, pelo seu uso, pelo uso dos sacramentos, possamos compreender melhor e para nos garantir a promessa do Evangelho. Deus ele dá a verdadeira fé. Deus regenera. Deus dá a verdadeira fé, dá a verdadeira fé. É obra soberana dele, é obra soberana dele. Só dele, é importante, nunca esqueça disso. Só dele, amém e amém. Nada de minha parte. Mas você e eu, preste bem atenção. Você e eu temos a responsabilidade de usarmos os meios de graça para fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus. Vocês compreenderam essa vez? Vou fazer uma pergunta para vocês compreenderem mais. Vocês lembram de seus votos de profissão de fé? Alguns já fizeram essa profissão há muitos anos atrás. E a gente esquece desses votos. Mas Deus não esquece. E por isso eu quero lembrar um só deles, que está dentro do nosso tempo. O voto de número 12. Veja a página 402 do seu livrinho de Cântico. Página 402. Ali nós temos algumas versões, fica na página 403 ou 404, mas eu falo da forma de profissão de fé, pública profissão de fé. Vamos tirar as teias de areia de nossa mente e vamos tirar de dentro do baú de nossa consciência
esse 12º voto. Acharam na página 402, forma para pública profissão de fé. Se você não achou, você discute, tá bom? Porque já está avançando na hora. O voto número 12, que você fez e eu fiz quando chegamos à frente da congregação diante de Deus para sermos membros comungantes, participarmos do sacramento de ceia, você e eu votamos o seguinte diante de Deus: você promete usar fielmente os meios da graça, a palavra de Deus e os 2 sacramentos que Cristo deu à sua igreja, o batismo e a Santa Ceia, a fim, ou seja, com o objetivo, a fim de crescer espiritualmente. Você lembra qual foi a sua promessa? A sua resposta foi: prometo. Se você não lembra, eu estou lembrando. Prometo. Deus ouviu isso. A congregação do Senhor naquela época ouviu isso. Se foi feito isso, ouviu isso. Irmãos e irmãs, eu quero dizer a vocês, em nome do Senhor, o nosso crescimento espiritual em Cristo tem muito a ver com a fidelidade ao voto de membresia. Se você se examina, fazendo aquele seu autoexame, que tem que ser todo dia, não só na hora que vamos receber a ceia do Senhor, mas todo dia. Se você se examina e você nota, você percebe falta de crescimento espiritual em sua vida, porque aqui ninguém é adulto. A gente sabe que o nosso crescimento fisiológico, biológico, tem um limite. Nós estamos nascendo, começamos a crescer, e chega um ponto que cresce, para de crescer. Podemos diminuir, mas crescer não. Enquanto não partirmos daqui, desse mundo quebrado, nós ainda estamos nessa fase de crescimento. Então é como um crescimento biológico. Quando você se autoexamina e você nota: eu de fato não estou notando crescimento em minha vida espiritual. Então nós devemos pensar no quanto estamos usando a palavra de Deus no nosso dia a dia. Quanto nós estamos meditando nessa palavra no nosso dia a dia, o quanto nós estamos lutando contra a nossa natureza carnal por meio da palavra e do Espírito dia a dia, o quanto nós estamos nos colocando debaixo da pregação da palavra e do ensino da palavra, o quanto nós estamos de fato fazendo o uso correto dos sacramentos, seja o batismo ou seja a Santa Ceia. Em resumo, meus irmãos, quando eu olho para a minha vida e eu vejo não crescimento espiritual, eu devo parar para pensar em como eu tenho cumprido os meus votos de membresia. O crescimento ou o raquitismo espiritual dos filhos de Deus. Vocês sabem o que é raquitismo? Eu acho que no Nordeste é a mesma palavra aqui. É aquela doença que impede o desenvolvimento de uma criança por falta de vitamina, por falta de boa comida. Você veja aqueles caras desse tamanho assim, acho que tem 18 anos de idade, fraquinho, franzinho, raquítico. Raquítico. Você nunca ouviu raquítico? Raquitismo, falta de vitaminas, falta de alimento sadio. O crescimento ou o raquitismo espiritual dos filhos de Deus tem a ver diretamente com a fidelidade ou não fidelidade
no uso dos meios de graça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Falta de crescimento é algo que deve nos preocupar muito. Quando eu falo crescimento, eu não estou falando do crescimento de encher essa igreja, não. Estou falando do crescimento espiritual de cada um de nós em Cristo Jesus. Esse é o primeiro crescimento que deve nos preocupar como igreja de Jesus, como membros de Jesus. E eu quero usar uma ilustração para nós entendermos mais profundamente isso. Nós temos pais que tiveram filhos e que têm filhos. Uns que os filhos já cresceram, mas já passaram por isso. Outros que estão crescendo. Quando nós notamos que nossos filhos não crescem fisicamente, o que é que nós pensamos? Logo, se você tem um pouco de conhecimento só, você vai dizer: a avó, vou levar essa criança com ela. Por quê? Porque ela não cresce. Ela é raquítica. Ela está faltando alguma vitamina. O médico, rapaz, o médico vai passar alguma vitamina para esse menino. Essa criança está ruim, essa menina não é preocupante. Qualquer pai se preocupa. Nós, da mesma forma, quando não notamos crescimento espiritual em nossa vida, nós devemos nos preocupar. Isso começa primeiro em mim, porque às vezes a gente fica preocupado com o crescimento espiritual dos outros. Devemos nos preocupar sim, mas primeiramente em mim e também nos outros. Por isso que eu insisto nisso. Essa doutrina da graça não é uma doutrina para, uma vez salvo para sempre, vamos viver aí de todo jeito, né? Vamos continuar durante a semana comendo todo o lixo do mundo, comida podre que vem pela televisão, novelas, filmes, internet, conversa, músicas, amizades. Chegamos na igreja, só abrimos a palavra na igreja, só oramos um pouco mais na igreja. Talvez, dependendo da intensidade, sejam os problemas daqueles que não crescem espiritualmente em nosso meio. Talvez não, com certeza. Notem que a doutrina da graça de Deus, ela nos consola tanto, 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 tanto. Nós podemos estar seguros no céu, em Cristo, mas ao mesmo tempo essa doutrina, ela é um chamado urgente de fidelidade. É um chamado urgente a uma vida de santidade. É um chamado urgente a uma verdadeira vida espiritual, usando os meios que o nosso Pai bondoso está sempre nos dando. E aqui no nosso catecismo nós estamos falando só da pregação e dos sacramentos. Mas existe a oração, existe a meditação na palavra, existe as boas conversações entre os irmãos, a comunhão dos santos. Todas essas coisas unidas, elas nos fazem crescer, sendo usadas, elas nos fazem crescer na confiança, no amor, na fé, na esperança em Cristo Jesus. Ela nos turbina e nos fortalece na fé para nós crescermos no serviço aos nossos amados irmãos em Cristo e até ao próximo. E por isso, meus amados irmãos, Deus nos trouxe aqui para nos consolar com essa doutrina, mostrando que Ele é o Deus soberano que usa os meios de graça para nos dar a salvação e para nos sustentar na salvação.
em Cristo Jesus. Deus nos trouxe aqui para nos ensinar a como viver essa doutrina, exercendo a nossa responsabilidade diária, constante, porque não paramos de crescer enquanto estivermos aqui, para que nós possamos usufruir mais e mais desse consolo. Que consolo? Que o Deus soberano, Ele é o autor e Ele é o sustentador da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, pegue essa doutrina, medite nessa doutrina, coma essa doutrina e viva a vida glorificando esse Deus soberano. Ele que te salvou em